Capítulo 15. À procura de Deus. Abre aspas. Tanto tenho trabalhado, procurando-te fora de mim, e tu habitas em mim. Fecha aspas. Santo Agostinho. Fundimos o todo em um só sistema, num estreito monismo, desde o seu polo espírito até seu polo oposto na matéria. Terra e céu, assim, se tocam e se fundem em um único universo, onde o espiritual e o material são tão somente momentos ou posições da mesma substância. Podemos dizer agora ao homem imerso nas trevas, abre aspas, desperta e sentirás que Deus está a teu lado, está dentro de ti, é a tua vida, a vida de tudo, fecha aspas. A grande descoberta que desloca o eixo do ser e que a ciência não consegue nem ao menos conceber é descobrir a própria imortalidade, é encontrar o divino que está em nós e com ele aprender a viver eternamente, é despertar a própria consciência adormecida para compreender que somos filhos de Deus, imensamente amados por Ele. É entender que a causa de todos os nossos sofrimentos não reside numa defeituosa construção do sistema, mas sim em nossa incompreensão da perfeição de sua construção. É convencer-se de que o tremendo destino de dor que nos aflige depende, sobretudo, de nossa ignorância, e que ele somente pode se transmudar em um destino de glória se soubermos superar os nossos baixos instintos e nos evadir de nossa natureza animal inferior. É entender que a vida não pode se estagnar deixando de avançar e que a guerra não terá fim enquanto o homem não empreender formas de luta e seleção mais evoluídas. É compreender que Satanás, a quem todos gostam de seguir porque nos engoda, é antes inimigo de nossa felicidade e que Deus, a quem relutamos em acompanhar, porque primeiro exige de nós o justo trabalho para depois nos dar a alegria, é o nosso primeiro amigo e outra coisa não quer nem procura senão nos cumular de felicidade. Até aqui, temos procurado explicar, com o máximo de clareza, o final do mal, pela sua autodestruição. As teorias não são nossas, nós as lemos no livro da vida. Elas nos são confirmadas pelo Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 17 e 18, que diz, abre aspas, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e as casas cairão umas sobre as outras. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Fecha aspas. O mal, portanto, pelo fato de provir do antissistema, é uma força negativa e está condenado ao aniquilamento pelo seu próprio tipo de natureza. Pela mesma fatal lei das coisas, o próprio espírito de separatismo que anima Satanás também o desagregará. E com o fim de Satanás, também se extinguirão a dor e a morte, resultando na vitória da vida, cujo centro se situa no espírito, centelha pela qual Deus se manifesta em tudo o que existe. Não deve a compreensão de tudo isso nos encher de alegria e de fecundo otimismo em meio a qualquer dor? Esta é a psicologia da superação, que vai além do miserável contingente, dando-nos a paz das coisas eternas e a segurança do amanhã. Tudo isto está amplamente exposto no Evangelho. Tudo isso temos tentado, racional e cientificamente, demonstrar nos esquemas expostos
a fim de conseguir tornar compreensível esta boa nova, já proclamada por Cristo e aqui repetida por nós identicamente, porque ela é a maior alegria da alma. Deus está conosco. Quando uma espiga de trigo multiplica-se em centenas de espigas e as messes são ceifadas nos campos para nos dar o pão, Deus está conosco. Quando os rebanhos se multiplicam, quando os animais que nos fornecem alimento se desenvolvem, quando tudo na terra germina e cresce fecundamente, Deus está conosco. Quando nossos filhos crescem, Deus está conosco. Deus é esse irrefreável impulso de vida, mesmo que esse impulso seja feroz nos graus inferiores, onde os seres não sabem ainda aprender lições mais refinadas. Não obstante, avançamos no caminho ascensional. Muitos homens já têm terror desta vida inferior, na qual muitos ainda se sentem bem. É fatal que a evolução avance e produza um novo e mais civilizado tipo biológico humano, do qual hoje talvez se encontre apenas um em cada milhão, mas do qual amanhã será encontrado um em cada 1000, depois um em cada 100 e assim por diante, até que o homem novo seja a maioria e se afirme. A natureza procede por graus, e antes de realizar algo inédito em grandes séries, experimenta o modelo com exemplares em poucos casos, explorando o terreno. Quando os judeus quiseram supliciar Cristo, conforme narrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 33 e 34, a acusação era de blasfêmia. Abre aspas, supliciamos-te por blasfêmia, porque sendo tu homem, fazes-te Deus. Jesus lhes replicou, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Fecha aspas. Quando descobriremos a grandeza desta nossa natureza divina que se filia a Deus? Quando os místicos falam de união, provam que a atingiram, ou pelo menos se avizinharam dela. No íntimo de nosso ser, no espírito, há uma profundidade de infinito, e é neste sentido que a evolução progressivamente nos desperta. É neste infinito que o nosso pequeno eu sou funde-se com o eu sou do todo. Quando descobriremos que somos deuses, que devido à nossa centelha originária, hoje decaída nas trevas, somos formados da mesma substância de que Deus é formado. Como poderia a substância do Filho não ser a mesma do Pai? E que mais, além disso, poderia significar a imanência? O Evangelho é uma contínua luta para se fazer compreendido pelos seres inferiores. E os judeus concebiam, como tantos outros ainda hoje, um Deus déspota, obedecido porque é mais poderoso e pode nos fazer pagar a desobediência. Um Deus de outra raça que nos domina e nada tem em comum conosco. Há, contudo, um denominador comum entre Deus Pai, Cristo e o homem, um fundo comum, ainda que muitíssimo remoto, dado pela natureza divina. A diferença reside apenas no fato de que no ser humano essa íntima substância aprofundou-se tanto na inconsciência após a queda que o ser não a conhece mais e não consegue imaginar Deus, seu Pai e amoroso amigo, senão antropomorficamente, como Senhor feroz, tal como o próprio homem seria se porventura viesse a se tornar Deus. Para o ser decaído,
não é possível formar de Deus uma imagem superior àquela que o grau de compreensão atingido pela sua evolução lhe permite. Esta psicologia, portanto, não era apenas aquela dos judeus então, mas é também aquela do tipo humano involuído que hoje impera. Quando imergimos o olhar na essência das coisas, revela-se para nós um mundo inteiramente diverso daquele que comumente nos aparece na superfície. Esses são os novos continentes do espírito que estamos descobrindo nestes volumes, traduzindo em linguagem racional e científica aquilo que tão natural e evidente surge ao olho da intuição, reduzindo tudo à forma mental corrente, a fim de nos tornarmos compreensíveis, mesmo por aqueles que não sabem enxergar senão com os olhos da razão. Encontramo-nos diante das mesmas dificuldades que na Terra encontrou o Evangelho na mesma luta para se fazer compreendido. O atual homem comum está tão habituado a conceber qualquer manifestação do ser somente na sua extrema forma exterior e sensória, está tão convencido de que esta é a realidade e toda a realidade, que quando deseja orar a Deus, projeta dele uma imagem material, a única que ele pode formar de Deus para adorá-lo. Não se trata de uma mentira consciente, mas sim de uma tradução da linguagem espiritual, que é incompreensível a ele, para uma linguagem concreta, acessível a ele. Desse modo, ele pode ver e tocar as imagens de Deus. Esta é uma ingênua necessidade de involuídos, que não conseguem pensar e orar a não ser com o corpo e com os sentidos. Mas certamente, para quem sente Deus em sua universal presença e potência, isto pode parecer uma profanação, ainda que nos casos mais felizes constitua um lampejo capaz de reavivar a centelha da arte. Foi assim que, da visão dos grandes problemas cósmicos, chegamos à visão do problema espiritual do homem nas relações da sua alma com Deus. Agora podemos formular uma nova e solene pergunta: onde encontrar Deus? E se é verdade que Deus está no íntimo do ser, então por que buscá-lo fora e não dentro de nós? E como se pode alcançar Deus por essa via? Tratemos agora de resolver o problema de como procurar Deus, um dos mais árduos e importantes para o ser. Como podemos subir ao Pai que nos gerou e nos colocarmos em comunicação com Ele? Para compreender bem, reportemo-nos às primeiras origens, conceito que desenvolveremos depois no capítulo 17, Imanência e Transcendência. Deus, antes de realizar o ato criador, era o uno todo, que ainda deveria tirar tudo de si. Completada a criação dos espíritos, o sistema desmorona, como já vimos, e com ele, de certa forma, desmorona também Deus, que, sendo o seu íntimo impulso animador, não devia e, por amor, não podia separar-se dele, houvesse o que houvesse. Por isso nasceu de Deus o aspecto de imanência, que o torna presente no antissistema, ou sistema desmoronado, como também já vimos. Mas em seu aspecto transcendente, ele está além de qualquer criação sua e dos fatos a ela referentes. E a sua divisão nestes dois aspectos representa também a divisão do todo no dualismo, que será depois a característica desse todo, cindido daí por diante
em sistema e antissistema, entre Deus e Satanás, que nasceu então como antagonista. Já vimos que o ato de partir o pão na Eucaristia significa exatamente a divisão do uno no dualismo, prelúdio da imanência, pela qual o princípio fundamental e originário do amor não pode subsistir a não ser como sacrifício. Eis a lógica concatenação que liga a divisão do pão à paixão de Cristo, cuja descida à terra em corpo humano é um caso e uma fulgurante prova da imanência de Deus no antissistema, onde nos encontramos. Sem imanência, não poderia existir a paixão e a redenção maior, que Deus realiza em todo o nosso universo, como já expusemos. E a Eucaristia, para o caso particular de nossa humanidade e de Cristo, que a preside, representa justamente esta imanência. Isto quer dizer que Cristo não quis descer à terra por uns poucos anos apenas, mas quis ficar aqui permanentemente presente em espírito na Eucaristia, ato no qual é representada em nossa humanidade a imanência de Deus, que tem finalidade regeneradora para nossa redenção. E este percurso da descida representa também o percurso da subida, a linha de comunicação com a divindade. O que mais significa imanência, senão a permanência de Deus no fundo de nosso ser como espírito, para animá-lo e fazê-lo evoluir, reconduzindo-o até Ele? O Espírito, como já afirmamos, é o fundo comum entre Deus Pai, Cristo e o homem, e somente através desse fundo comum é possível a comunicação. Isto confirma também que Deus não pode ser realmente alcançado senão quando descemos conscientes à profundeza de nosso espírito. Veremos a seguir o que significa conscientes. Ouçamos as confirmações que nos enviam as grandes almas que souberam percorrer este caminho de retorno. Santo Agostinho nos diz, abre aspas, Deus está nas supremas alturas e também no meu íntimo, fecha aspas. E acrescenta falando de Deus, abre aspas, tanto tenho trabalhado procurando-te fora de mim e tu habitas em mim, fecha aspas. Agostinho testemunha, portanto, que Deus está na intimidade do ser e que não se deve procurá-lo fora, mas sim dentro de nós. Paulo afirma a respeito de Deus, abre aspas, nele vivemos, nos movemos e existimos, fecha aspas. São Paulo, em Atenas, livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. A beata Ângela de Foligno ouviu Cristo lhe dizer, abre aspas, eu sou o mais íntimo de tua alma do que ela de ti mesma, fecha aspas. Os místicos cristãos, experimentados em semelhantes indagações, afirmam que Deus é a nossa superessência, significando algo tão íntimo e profundo que se confunde com a nossa própria sublimação. Eis a palavra que nos traça a via de retorno, sublimação, o que significa purificação e elevação de nossa personalidade. Esta é a estrada que reconduz o ser ao ponto de partida, lá onde, após determinados períodos, a ascensão atingirá a meta, que é o ponto de chegada. Então, o Deus imanente, que por amor se mostra prazerosamente no sacrifício, lado a lado com a criatura, com ela carregando a cruz, terá refeito em subida todo o caminho da descida,
Desse modo, o ciclo será completado e o aspecto imanente de Deus terá alcançado o aspecto transcendente de Deus. O imperfeito terá se tornado perfeito, fundindo-se nele. O uno terá se reconstituído e a cisão do dualismo estará sanada. É evidente que hoje o todo está dividido em duas partes: o perfeito, que ficou como recordação no fundo do eu, como seu anelo e instinto fundamental, e o imperfeito, que evolui para a sua perfeição. Ora, se o imperfeito avança sempre para o perfeito, então ele deverá, na sua progressão para o infinito, reduzir as distâncias a quantidades cada vez mais infinitesimais, até se sobrepor e coincidir com o perfeito. Isto porque Deus, embora tenha de certo modo desmoronado no seu aspecto imanente, permaneceu perfeito sem desmoronar em seu aspecto transcendente. Este é o ponto de chegada que aguarda o imperfeito. É o eixo íntegro de todo o sistema, aquele que deve salvá-lo, mesmo no seu momento negativo de antissistema. Como se vê, o problema da ascensão espiritual ou sublimação tem suas raízes no cosmo e não é solúvel a não ser em função do grande problema do ser. Há, portanto, um grande fio condutor para a ascensão, dado pela imanência de Deus que deriva da sua transcendência, pelo imperfeito que deriva do perfeito. Ora, este último termo do ciclo, no qual o dualismo é sanado e as duas metades do uno se reúnem, está no fundo de nós mesmos, e é nesta direção que devemos caminhar se quisermos atingi-lo. E como se deve proceder para caminhar em direção à profundeza de nós mesmos? Isto significa o que já havíamos dito antes. Em outras palavras, significa descer conscientes na profundeza de nosso espírito. Palavras igualmente enigmáticas, que não sabemos como traduzir no mundo da ilusão, que chamamos realidade. Buscamos aqui transmitir conceitos de uma linguagem verdadeira, onde tudo se faz com o espírito, que é a única realidade, para uma linguagem falsa, onde tudo se faz com o corpo e com os seus sentidos, que criam a ilusão. O leitor, todavia, vê como estamos assediando e envolvendo a fortaleza em que o problema se entrincheira, até poder finalmente penetrar nela. Primeiro o encaramos do alto das posições máximas do ser, agora o abordamos de baixo, partindo de nosso corpo físico. A primeira qualidade do existir, que chamamos de vida, é o sentir. A insensibilidade é característica da morte, ausência do espírito. A sensibilidade é atributo do espírito, que é o existir. Espírito significa aquilo que é. Onde falta o espírito, não há existência, porque Deus é espírito, é a plenitude do ser. A sensibilidade ou aptidão de perceber, como nós a possuímos, é qualidade exclusiva da alma. Uma vez que a alma se destaca do corpo, ele não pode mais sentir, ainda que seus órgãos estejam intactos. O místico, arrebatado em êxtase, não percebe mais através dos sentidos, porque a alma está ausente do corpo. Quando estamos distraídos, a mensagem sensória continua chegando regularmente, mas a alma não a registra. Então, vendo, não enxergamos e escutando, não ouvimos.
Sabemos que os nossos vários órgãos sensoriais nada mais são do que aparelhos de captação e transmissão de ondas, nada além disso. Isto implica que existe um ponto de chegada da transmissão, ao qual estão ligados esses aparelhos. O sistema central cerebral, para o qual converge o periférico, é apenas um órgão de seleção e coordenação, ainda situado na dimensão espacial, enquanto o eu possui a faculdade de juízo e de síntese, próprias de outras dimensões, não acessíveis ao sistema central nem ao periférico. Trata-se de um eu, do princípio unitário de todo o organismo, que, como tal, permanece inalterável, não obstante o crescimento e envelhecimento do corpo, que está sujeito a um contínuo transformismo. Nesse princípio está o abstrato, o supersensório, algo qualitativamente diferente da vibração transmitida, alguma coisa que pensa, quer e reage depois, por meio de outros órgãos. Eis o espírito que se une a Deus. Ele se põe em comunicação com o mundo exterior por intermédio dos órgãos do corpo, os quais lhe transmitem sinais que ele interpreta e que lhe permitem registrar uma limitada gama de vibrações, como som, luz, calor, etc., necessárias à sua vida terrena, além das quais ele nada percebe do mundo exterior. O resto do universo também tem a sua sensibilidade, pois é igualmente animado de vida, de espírito, de Deus imanente. Mas não sabemos que sensibilidade seria essa. Não podemos saber se a matéria, quem sabe de que maneira, sente a sua estrutura atômica, se um cristal percebe a sua vibração molecular, se a célula sente o seu metabolismo, se uma planta sente o mundo exterior. Não podemos penetrar nessas formas do ser tão distanciadas de nós, mas apenas naquelas biologicamente mais semelhantes e próximas a nós. Ora, a evolução é uma espiritualização, um despertar para a vida interior do espírito. É um aguçamento, uma precisão, um aperfeiçoamento da sensibilização. Isto significa caminhar para a vida, sentindo que se vive cada vez mais intensamente. Significa uma acentuação da vida, uma revelação crescente do espírito. Trata-se de qualidades que não nascem do nada, mas que são constituídas pelo despertar no consciente daquilo que estava adormecido no inconsciente, qualidades que representam uma progressiva revelação da capacidade sensitiva, que forma a divina essência do espírito. Por meio desse despertar, o espírito se coloca em união com Deus. Certamente, entendemos aqui sensibilização no sentido lato e não apenas sensório, porquanto é possível receber novas impressões não só do mundo exterior, mas também do espiritual e, sobretudo, do moral, que impõem normas de vida cada vez mais aderentes à lei de Deus. É por intermédio deste processo que conseguimos sentir em nós e nas coisas a presença de Deus. Compreendida de maneiras extremamente diversas no contingente, esta é a essência e o último significado da evolução: despertar em nós o Deus imanente, oculto na profundeza do espírito, tornar de novo consciente e vívido aquilo que, tendo sido invertido pela queda, tornou-se inconsciente e morto.
todo o trabalho da vida, o sucesso ou insucesso, a alegria ou a dor, através de infinitas provas, tudo se reduz a isto. Chama-se catarse ou sublimação, sensibilização sensória, psíquica ou moral, maceração ou maturação evolutiva, superação da treva ou ignorância pela luz do conhecimento. Trata-se sempre do mesmo fenômeno, porém de infinitas formas. A hierarquia dos seres é dada pelo grau deste despertar, que marca o valor de cada ser, representado pela capacidade de vibrar alcançada. É dada pelo grau de consciência alcançado, que avizinha cada ser mais ou menos de Deus. As almas vão assim despertando lentamente, compelidas pela lei, que expressa a imanência de Deus entre nós. Os involuídos não passam de pobres adormecidos. Entretanto, Deus está tão próximo que é realmente, abre aspas, o meu eu mais íntimo, fecha aspas. Como fazer então isto ser compreendido por seres que, ao invés, o sentem tão distante que chegam mesmo ao ateísmo? Mas em que consiste essa proximidade e distância? Na verdade, esta sensação possui um sentido de interioridade espiritual e não espacial. Tais distâncias não podem ser medidas em quilômetros, como na Terra, nem anos-luz, como para as estrelas. O espírito não vive na dimensão espaço, mesmo quando se manifesta nele. Para compreender, é preciso reportar-se à natureza do espírito, que não é matéria espacial, mas sim um imponderável, somente definível, portanto, com outras mensurações. A presença de Deus no universo é dada pelo estado cinético, que vimos ser a nova posição que Deus assume a partir do absoluto imóvel, projetando-se na Gênese. A vida do universo manifesta-se como um estado mais ou menos complexo e evoluído, mas sempre com esta íntima natureza. A vida do espírito é representada, então, por um estado vibratório, cuja vibração, portanto, é também a medida que o define, segundo seu maior ou menor grau de complexidade e evolução. Ora, a proximidade ou distância entre uma alma e Deus é dada pelo grau de afinidade de vibração atingido pela alma em relação a Deus. Em outros termos, a vizinhança é uma sintonização, uma vibração do mesmo diapasão, que para os místicos resulta na unificação. Ora, o involuído não vibra de modo algum com a vibração do divino, não está fundido na lei com toda a alma, e ainda que vibre, sua vibração ignora Deus, indo frequentemente contra ele. Eis no que consiste a imensa distância. Essa é a razão pela qual os místicos sentem a sua personalidade se desfazer em Deus, onde se anulam como egocentrismo separado, porque passam a assumir cada vez mais a vibração do centro. Assim, quanto maior o progresso neste sentido, tanto mais difícil se torna distinguir a si como um eu, e tanto mais, em compensação, o eu se sente viver mais como Deus, como vastidão, potência e unidade. Por isso, Paulo pôde dizer, abre aspas, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, fecha aspas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É assim que a divindade pode despertar em nós. Eis os resultados da evolução. Quanto mais a evolução avança,
tanto mais o egocentrismo separatista do eu, filho da fragmentação do uno, atenua-se, irmanando-se em unidades coletivas cada vez maiores, e tanto mais se reconstitui a grande harmonia unitária do sistema, rompida na queda. Eis o que significa o despertar de Deus dentro de nós. Sua vibração, que é o estado cinético da vida, permanece inativa no involuído, no qual a verdadeira vida está apenas latente, em estado de inércia, à espera de desenvolvimento, como um instrumento musical cujas cordas estão paradas. A vida do involuído não é a vida verdadeira, é uma vida animal, inferior, que a cada passo é contida pela morte e pela dor. Trata-se aqui de despertar a consciência, que é justamente o estado cinético, qualidade do espírito. Trata-se de entrar cada vez mais neste estado cinético, o que significa desmaterializar-se, saindo da inércia da matéria para espiritualizar-se, entrando no dinamismo do espírito. E retornar ao espírito significa retornar ao divino, nosso estado originário, voltando a ser consciente, vivo e vibrante até na profundeza, onde está Deus. Eis qual é a via para reencontrar Deus. Quando o homem tiver se tornado consciente da presença de Deus em si, o caminho da evolução estará completado, o edifício desmoronado estará reconstruído, a natureza rebelde terá retornado ao Criador. O homem comum está em poder do jogo das suas ilusórias sensações de superfície, ignorando quão maravilhosos tesouros repousam inexplorados na intimidade do seu ser. Mas aqui estão descritas de forma racional as profundas mutações ocorridas na alma quando um homem se torna santo. Poucos as reparam porque a maioria vive de sensações das quais escapam tais interioridades. Essa maioria não está, em absoluto, no nível de compreender e admitir uma distância qualitativa ou evolutiva de tal natureza de tipo de vibração, e permanece a uma imensa distância de algo que, no entanto, é tão íntimo de todos. É inútil, portanto, falar de uma incompreensível imanência de Deus em todas as coisas, sobretudo na profundidade de nossa alma. Quem não possui meios para registrar uma vibração, acredita que ela seja inexistente e a nega. Essa incompreensão, porém, explica-se facilmente. Da periferia, onde se está situado em posição invertida, é difícil mover-se à procura de Deus. A ciência, em última análise, nada mais faz do que tentar essa procura. Ela pode não saber disso, embevecida pelas habituais miragens, mas esse é, na realidade, o seu verdadeiro e substancial objetivo. Porém, a ciência, situada na periferia, em meio a um sistema fragmentado numa infinita poeira fenomênica, perde-se no particular, estando condenada assim a não poder alcançar uma síntese total. Para voltar a encontrar Deus, seria necessário reconstituir no uno essa infinita pulverização do ser, o que é impossível. Portanto, não é para a ciência que podemos pedir tais resultados, sendo necessárias outras vias para obtê-los. Assim, tudo o que existe, inclusive os homens, escalona-se por graus ao longo da escala evolutiva, representando a reconstrução dos vários planos do sistema desmoronado. A escala do que conhecemos vai da matéria ao super-homem, e tudo está a caminho. O termo fixo de comparação,
O absoluto, que na relatividade do todo permite estabelecer as distâncias, é Deus. No mineral, o divino está tão profundamente sepultado em estado de inconsciência que não se pode, de maneira nenhuma, falar de consciência e espírito, pois eles jazem praticamente anulados. Sem liberdade de escolha, nem luz de compreensão, o ser movimenta-se aí no determinismo que a lei, completamente ignorada, impõe. Todavia, a individualidade atômica, molecular, química, planetária ou galáctica tem as suas características inequívocas, que lhe conferem uma espécie de personalidade, a qual exprime uma estrutura tão complexa que o homem ainda não a decifrou. Portanto, existe aí também um grande pensamento, que não pode deixar de ser o pensamento de Deus imanente, ainda que essa individualidade certamente o ignore por completo. Não podemos admitir que o átomo saiba calcular a sua velocidade interna e sua trajetória. Ele é ligado a uma lei férrea, da qual não tem consciência. Estamos nos antípodas do centro Deus, onde existe a plenitude da liberdade e da consciência. O ser deve reconquistar essa plenitude, que neste caso extremo inverteu-se em uma carência completa. Evoluindo, ele deve se reconstruir. Sobe-se assim gradativamente, havendo na progressiva conquista de mobilidade e de sensibilidade uma gradual libertação. A consciência, qualidade divina, revela-se cada vez mais, por graus, até o plano do homem e do super-homem. Contudo, vemos que a inteligência de Deus existe até mesmo nos graus ínfimos do ser. A diferença é que as formas, quanto mais ascendem na evolução, tanto mais se tornam partícipes dessa inteligência, enquanto nos níveis inferiores, embora ela exista dentro do ser, ele está excluído dela. E o que mais significa encontrar esta inteligência, senão tornar-se consciente, senão despertar no ser o Deus que, com o desmoronamento, permaneceu nele imanente, mas sepultado na inconsciência? É grave e de transcendental importância a conclusão deste capítulo, especialmente para quem está em condições de senti-lo inteiramente, porque atingiu por si mesmo, através da própria maturação, a visão desta consciência. Constitui uma descoberta revolucionária chegar a saber que na profundidade de nosso próprio eu possuímos o divino e que Deus, ignorado pelo animal e negado pelo ignorante, está tão junto de nós. É deveras emocionante saber que se é eterno cidadão do universo. É uma conclusão de incomensurável alcance, mas por isso mesmo perigosa, se não for encarada sabiamente, motivo pelo qual não pode ser dita indiscriminadamente a todos e manuseada pelo involuído. Quem não estiver preparado não pode receber a luz da verdade, tão excessivamente ofuscante. A verdade deve ser dada proporcionalmente a quem a recebe. Tais conceitos, postos na mente do involuído, são deturpados e podem ser entendidos às avessas em relação à sua posição, de modo que, ao invés de estimularem uma anulação do próprio egocentrismo na fusão com Deus, podem levá-lo a se autoexaltar, erigindo-se em ante-Deus. A primeira rebelião está sempre pronta a explodir de novo no antissistema. O indivíduo pode, assim, ser levado a crer que seja Deus.
esta interpretação, embora satânica, inversa da conclusão verdadeira, seria quase certa. É por esta razão que o conhecimento de um fato de tamanho alcance, como é a presença do divino em nós, é vedado à maioria, enquanto não se tenha alcançado o grau de evolução necessário. Ai de quem entender em sentido inverso a presença de Deus em nós, porque então tudo isto, ao invés de servir para a ascensão, contribuirá para uma descida ainda maior. O místico jamais se ensoberba com essa descoberta. Pelo contrário, vê nela um motivo a mais de obediência e humildade. É necessário fazer Deus crescer em si, mas não pelo caminho oposto da exaltação do eu. Deus está em nós como princípio de amor, para que façamos dele o nosso centro, e não para que façamos de nós um centro contra ele, caso no qual Deus, ao invés de se dar, irá se negar cada vez mais, e o ser, ao invés de subir, irá se precipitar. Estamos na Terra, num reino periférico do antissistema, onde é comum subverter a verdade no erro. Assim, é fácil neste reino conferir à nossa fé e intuição da imanência de Deus uma interpretação de panteísmo impessoal, confundindo-o com a ideia unilateral que exclui de Deus o aspecto pessoal e transcendente. Esta foi efetivamente a interpretação que emprestaram aos volumes precedentes, especialmente em A Grande Síntese, da qual este e os demais volumes nada mais são que o desenvolvimento e a explicação. Ora, que Deus está em nós, presente em todos os seres, pois sem ele nada pode existir, é uma certeza, uma realidade que jamais poderá ser negada por quem a perceber intuitivamente. Depois, se corretamente interpretada, ela não leva a uma soberba deificação do nosso eu ou da natureza, mas determina a fusão de nossa alma e do criado com o Criador neles imanente, sem o que tudo estaria órfão. Os conceitos aqui expostos não levantam o eu contra Deus, mas tendem a diminuir o eu para deixar que Deus desperte nele e viva nele no lugar do eu separado, filho do desmoronamento. Não é mais o eu rebelde que agora predomina, mas sim o eu em sacrifício, aos pés da lei. Quando se diz, abre aspas, os últimos serão os primeiros, fecha aspas. Isto significa que quem quiser ser o primeiro no sistema deve ser o último no antissistema, tornando-se servo do próximo, em obediência e humildade, e não em soberba. Desse modo, aumenta a unificação e não a cisão. Caminha-se para o triunfo de Deus e não do próprio eu. É evidente que o caminho aqui traçado não leva a Satanás, mas sim conduz a Deus. Assim, torna-se evidente também o que diz o Evangelho sobre a necessidade de se decidir na escolha, porque não é possível servir a dois senhores ao mesmo tempo, o que significa a impossibilidade de prosperar concomitantemente no sistema e no antissistema. Se quisermos realmente vencer, é de nosso interesse seguir o sistema e não o antissistema. É natural, portanto, não apenas que Cristo e o mundo sejam inexoravelmente inimigos, mas também que Cristo, Senhor do sistema, vença o antissistema. Cristo não sofreu por ser um fraco ou vencido, como acreditou a estupidez dos seus algozes.
mas sim por um livre e deliberado sacrifício de amor. A paixão de Cristo situa-se logicamente no plano de salvação do universo, no plano de reconstrução do sistema a partir do antissistema em que ele desmoronou. Senhor deste plano, desdenhando os pobres meios humanos de ataque e defesa, Cristo, o Cordeiro pacífico e inerme, venceu o mundo. Final do capítulo 15.